Irmãos, nessa noite a gente inicia mais uma série de mensagens, onde nós vamos, durante 7 semanas, refletir sobre algumas verdades da Palavra de Deus contida lá no livro de Apocalipse. Talvez você pense o seguinte, você que talvez não tenha tanta familiaridade com a Palavra de Deus ou com o livro de Apocalipse, talvez você imagine que o livro do Apocalipse seja um livro que trate somente sobre questões referentes ao fim dos tempos, à volta de Jesus, mas na verdade é um livro muito rico que, além de tratar sobre esse tema tão importante para a fé cristã, ele fala sobre outras verdades. O livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, no momento onde ele esteve exilado na ilha de Patmos, após uma perseguição que ele sofreu por conta da pregação do Evangelho. Então, a ilha de Patmos, esse tipo de prisão era para presos políticos, e aqueles que pregavam o Evangelho naquela época, que eram perseguidos, eles eram exilados e, às vezes, até mesmo mortos, por conta da perseguição que a igreja sofria. E o apóstolo João, ele se encontrava exilado, preso lá na ilha de Patmos, quando ele recebeu de Deus, quando ele recebeu dos céus, uma revelação que está contida em todo o livro do Apocalipse. Ele recebe a revelação a respeito do fim dos tempos, e ele também recebe algumas mensagens de Deus destinadas à igreja, não só daquela época, mas também à igreja de hoje. Nós temos como tema para essa série de mensagens a igreja que Deus procura. E por que isso? Porque nós podemos ver nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse alguns conselhos que Deus dá a 7 igrejas de uma região conhecida na época como a Ásia Menor. A 7 igrejas, conselhos que não são endereçados somente àquelas igrejas. Porque aquela região da Ásia Menor não continha apenas 7 igrejas, existiam mais igrejas. Porém, o número 7, na palavra de Deus, tem um significado de perfeição, um significado de totalidade. E quando o Senhor, ele endereça essa mensagem àquelas 7 igrejas, ele está querendo falar não só para aquele povo, mas para nós também. Está querendo advertir a igreja de Cristo em toda a história sobre algumas ameaças que a igreja sofreu desde o seu início e sofre ainda hoje. Então, quando nós vemos carta para essas 7 igrejas, esse número 7 está apontando para a totalidade da igreja de Cristo em todo o tempo, não só no passado, mas ainda hoje. E essas 3 grandes ameaças que a igreja estava sofrendo naquele tempo, são 3 grandes ameaças que nós sofremos ainda hoje, que é o esfriamento, a perseguição e os falsos mestres, o falso ensino. Então, aquelas igrejas, ainda do primeiro século, estavam sofrendo ameaças, assim como nós sofremos também. Se aquelas igrejas do primeiro século já sofriam tais ameaças, nós não podemos ignorar o fato de que nós também somos ameaçados. Mas a boa notícia é que o mesmo cuidado, a mesma advertência para aquelas igrejas serve para nós hoje em dia também. E hoje nós vamos falar da primeira igreja dessas 7 cartas. Dessas 7 igrejas abordadas nesses 2 capítulos do livro de Apocalipse, que é a igreja na cidade de Éfeso. Então eu convido você a ler a palavra de Deus comigo. Vamos nos colocar de pé em referência à palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, o texto ele vai ser projetado ali. Apocalipse 2, de 1 a 7. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar a partir dela, você pode fazer isso. Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança,
Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pode se sentar. O apóstolo João, ele começa essa série de cartas, endereçando uma carta a essa igreja especificamente. A igreja de Éfeso, ela tem a narrativa do seu surgimento lá no livro de Atos, e temos depois mais informações sobre essa igreja na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E a palavra de Deus volta a abordar sobre essa igreja aqui no capítulo 2 de Apocalipse. A igreja de Éfeso, ela estava geograficamente bem próxima às demais igrejas que nós vamos aprender nas próximas 6 semanas. E a igreja estava localizada numa cidade muito importante, numa cidade que era considerada uma metrópole daquela região, uma cidade que tinha um papel comercial fundamental, mas era uma cidade que também era conhecida, antes do evangelho chegar, por conta da sua religião pagã. Naquela cidade existia um templo a uma deusa pagã chamada Artemis Diana, e esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a religiosidade, a religião pagã da cidade de Éfeso moldava também a cultura daquela cidade. E o que acontece? Através do ministério do apóstolo Paulo, através do poder do Espírito Santo atuando na vida do apóstolo Paulo, o evangelho chega àquela cidade e uma igreja é plantada. E aquela igreja de Éfeso, ela é plantada e ela é fruto de um avivamento tremendo, porque aquela cidade, ela é completamente impactada pelo poder do evangelho, conversões em massa começam a acontecer e as pessoas começam a professar publicamente a sua fé. As pessoas não somente começavam a professar publicamente a sua crença no evangelho, como elas também começam a professar publicamente, testemunhar publicamente aquilo que elas tinham abandonado. As pessoas começam, a palavra de Deus nos conta que as pessoas vão a praças públicas e começam a queimar os seus antigos livros de feitiçaria, oriundo dessa religião pagã que antes eles serviam. Era um testemunho de fé público que nos dias de hoje seria considerado politicamente incorreto. Mas aquelas pessoas não temiam a perseguição e ainda assim publicamente demonstravam ou professavam a sua fé. Então, a gente olha para uma igreja que foi alvo de um avivamento, uma igreja que experimentou milagres muito evidentes, uma cidade que foi impactada por conta do evangelho, uma igreja que teve uma relevância enorme. Mas essa igreja, com um início tão glorioso, poucas décadas depois, se encontra em uma condição muito perigosa. E é a primeira igreja a ser advertida pelo Senhor através dessas 7 cartas. Só que nessa advertência, o que nós podemos ver, que apesar dessa condição perigosa, essa igreja, ela contava com o cuidado de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele corrige, Ele disciplina aqueles que Ele ama. Então, o que nós podemos ver aqui é o Senhor Jesus cuidando daquela igreja, é o Senhor Jesus advertindo aquela igreja
por conta do seu amor e cuidado para com eles. E nós vemos que o Senhor Jesus, Ele cuida dessa igreja. Então essa é a primeira lição dessa carta. E a gente vê que ela começa o seguinte, lá no versículo 1 do capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Mas quem é o anjo? Aquela igreja tinha um anjo da guarda, um ser angelical que era um protetor, um guardião. O livro de Apocalipse, meus irmãos, ele é escrito numa linguagem um pouco mais difícil por conta do seu contexto, como nós falamos no início. É um livro que é escrito num momento de prisão. E era necessário que essa carta chegasse ao seu destinatário. E o apóstolo João, ele usa essa linguagem um pouco mais difícil. E nós precisamos ter um pouco mais de cuidado e atenção para compreender as verdades contidas aqui. Na verdade, quando o apóstolo João, ele escreve a mensagem que ele recebe do Senhor, ele está endereçando essa carta ao porta-voz daquela igreja, à liderança daquela igreja, os pastores, os presbíteros daquela igreja. Então, a primeira lição que a gente tira é que o Senhor Jesus, ele amava aquela igreja, ele adverte aquela igreja como um gesto de cuidado, e que os pastores, os presbíteros, são os responsáveis pela igreja, mas eles não são o dono da igreja. Que o Senhor Jesus é o dono da igreja. E o que o Senhor espera dessas pessoas que têm o papel de ser o porta-voz para a igreja é submissão completa a Cristo. Caso não haja essa submissão, esses pastores ou presbíteros serão removidos. Pois cada igreja, meus irmãos, é valiosa demais, ou seja, a igreja de Cristo é valiosa demais para Jesus, porque Ele comprou essa igreja com seu próprio sangue. Essa carta também revela outro fator muito importante, que talvez no nosso dia a dia, a gente se esqueça disso. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele anda no meio da igreja. Isso aponta para um Deus pessoal, e não uma divindade distante, mas um Deus pessoal que está em nosso meio. Um Deus pessoal que vê tudo que nós fazemos, que ouve tudo aquilo que nós dizemos, que sabe de tudo que nós pensamos e que vê o que está dentro do nosso coração. Essa certeza, meus irmãos, traz para nós uma segurança enorme. A certeza de que Deus está aqui, que Deus está no nosso meio. Mas, ao mesmo tempo, essa certeza traz para nós uma grande responsabilidade. Porque Deus, Ele é um ser pessoal, Ele está no nosso meio e Ele sabe de todas as coisas. Aí o Senhor, Ele, após afirmar isso, que Ele anda no meio da igreja, Ele endereçar essa mensagem, Ele começa a apontar algumas questões. Eu não sei quantos aqui são gestores de pessoas no seu trabalho, não sei quantos aqui já fizeram treinamentos nessa área, e não sei quantos aqui já ouviram palestras sobre educação de filho, e é interessante que o Senhor Jesus, Ele segue uma sequência que Ele começa falando com aquela igreja com um elogio. Não sei quantos já fizeram treinamentos em gestão de pessoas e falam assim, olha, você quando vai dar um feedback, você não pode simplesmente falar os pontos negativos. Você tem que procurar os pontos positivos, você não vai inventar, é óbvio, ponto positivo onde não tem, mas você vai começar falando, né, naquele feedback que você tem periodicamente com seus colaboradores, você começa falando dos pontos positivos, porque você precisa não simplesmente tecer críticas a alguém, você não tem que, se o seu objetivo é corretivo, você tem que falar também as qualidades, e você começa por elas. Isso não é invenção da administração moderna, o próprio Senhor Jesus, Ele usa esse, podemos dizer, esse método. Ele começa elogiando aquela igreja, Ele estava no meio dela, e Ele sabia o que aquela igreja tinha de positivo. E primeiro Ele fala das obras e o trabalho daquela igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja engajada, proativa, uma igreja participativa.
que além de tudo, nas suas obras, o Senhor Jesus via que era uma igreja que não tolerava o mal. O que o Senhor Jesus estava falando daquela igreja que não tolerava o mal? Que era uma igreja que prezava pela santidade, que pureza e santidade eram fatores importantes para aqueles irmãos. Era uma igreja onde a palavra de Deus norteava a vida daquelas pessoas. Era a palavra de Deus e não a cultura que moldava, que era a regra moral daquelas pessoas. Era a palavra de Deus e não a cultura, ainda mais uma cultura caída como a cidade de Éfeso, que historicamente adorava a deusa da fertilidade, Artemis Diana. E Jesus reconhece isso. Jesus reconhece esse ponto positivo na vida daquela igreja e elogia. Jesus, ele estava satisfeito com as obras. Jesus estava satisfeito com o trabalho. Jesus estava satisfeito com o zelo daqueles irmãos. E ele coloca isso de forma evidente. O Senhor Jesus, ele também vai falar da firmeza doutrinária. Era uma igreja que tinha conhecimento das Escrituras, a ponto de refutar os falsos mestres. Naquela igreja, naquela cidade, existia um grupo de pessoas, como nós vimos aqui, denominados nicolaítas, que ameaçavam a igreja. Eram pessoas que se autodenominavam apóstolos, mas não eram. Ou seja, pessoas que se autodenominam apóstolos, não é invenção dos dias de hoje, já existia desde o primeiro século. Há poucos relatos históricos na palavra de Deus sobre esse grupo, mas os pais da igreja têm escritos que apontam para que esse grupo era um grupo de discípulos de Nicolau. Nicolau foi um dos sete primeiros diáconos da igreja, que é relatado lá no livro de Atos. Ou seja, alguém que um dia foi reconhecido pela comunidade de fé como alguém cheio do Espírito Santo, mas de alguma forma se desviou da fé e trouxe impactos negativos em gerações futuras. Isso traz uma outra lição para a gente. Às vezes você conhece alguém que você vê muito boa intenção, mas que tem uma compreensão completamente equivocada das Escrituras. Aí você fala assim, não, ele tem uma compreensão completamente errada das Escrituras, mas ele é boa pessoa, ele tem boa intenção. Eu não vejo isso, ele ensinando essas coisas erradas, essas heresias, por maldade. A intenção da pessoa não anula o efeito nocivo de uma heresia. Então, de alguma forma, esses discípulos de Nicolau, os nicolaítas, absorveram maus ensinos ou ensinos errados, a ponto de se tornarem uma seita herética que ameaçava a igreja de Cristo. Então, aquela igreja, ela sofria, de alguma forma, com os falsos mestres, mas resistia a eles. Os falsos mestres, apesar de ser uma ameaça à igreja de Éfeso, eles não estavam influenciando aquela igreja, porque aquela igreja estava blindada sob a doutrina. A perseguição também era uma realidade na cidade de Éfeso, mas aquela igreja não sofria com a perseguição, porque era uma igreja, como o Senhor Jesus fala, uma igreja perseverante. E, meus irmãos, era uma perseguição não simplesmente ideológica, mas uma perseguição violenta. Era uma igreja que estava acostumada em receber a notícia de irmãos que eram perseguidos e até mesmo mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo. E ainda assim aquela igreja resistia. Ainda assim aquela igreja permanecia coesa. Aquela igreja, ela julgava, ela refutava os falsos mestres, apesar da perseguição. Apesar da perseguição, aquela igreja continuava trabalhando. Mas quando a gente olha para uma igreja trabalhadora, ativa, firme doutrinariamente, perseverante, uma igreja corajosa que refutava os falsos mestres, é uma igreja que aos nossos olhos, que aparentemente não tinha defeito nenhum. Talvez
todos nós tivéssemos o desejo de congregar na igreja de Éfeso. Talvez sob os olhos humanos, sob o julgamento humano, aquela igreja era uma igreja irrepreensível. Mas nós não podemos ignorar o fato de que o Senhor Jesus, Ele vê aquilo que homem nenhum pode ver. É aquele que julga corações e mentes. É aquele que vê o que não é aparente. Aquele que pode ver aquilo que não é aparente. É aquele que não se guia somente pelas aparências. Então o Senhor Jesus faz uma crítica, quando Ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. Quando nós olhamos para as qualidades da igreja em Éfeso, nós pensamos: como pode uma igreja assim ter um problema? Um problema tão grave que colocava Cristo em oposição a essa igreja, porque o próprio Senhor Jesus, Ele endereça essa mensagem através do apóstolo João falando: tenho, porém, contra ti. O que é de tão grave? Quão grave é esse problema? Um compromisso religioso, meus irmãos, uma conduta ética e moral exemplar, uma compreensão profunda das Escrituras, ainda assim pode ser resultado de uma fé morta. O Senhor Jesus fala que aquela igreja estava em oposição a Ele, porque havia abandonado o primeiro amor. Esse era o pecado da igreja de Éfeso. E o que isso significa? Não é o amor do princípio. E às vezes a gente tem a tendência de interpretar dessa forma. Como se o nosso amor por Jesus, na nossa conversão, tivesse que ser sempre o amor maior a Ele. Na verdade, o desejo do nosso Senhor é para que, na medida que a gente caminhe com Ele, a gente o ame mais. Na verdade, o que Deus está falando é o amor que vem primeiro. O problema daquela igreja era que eles deveriam colocar os seus amores em ordem. O desejo do nosso Senhor é que, na medida que a gente conheça mais a Deus, a gente o ame mais. Não sei quantos aqui estavam na EBD hoje. E o livro A Vida Centrada no Evangelho tem um gráfico que, para mim, é fantástico, que é o gráfico da cruz. Na medida que eu caminho com Deus, eu vou reconhecendo que eu sou mais pecador do que eu imaginava que eu fosse, e vou reconhecendo que Deus é mais santo do que eu imaginava que Ele era. E isso gera em mim, além de temor, gera ainda mais amor a Deus, porque eu vejo o quão eu sou pecador, o quanto Deus é santo e ainda assim Ele me ama. Então o meu conhecimento, o meu aprofundamento no relacionamento com Deus, conhecendo Ele mais e mais, deve gerar em mim cada vez mais um amor maior por Ele. Por isso, o que o Senhor Jesus está falando aqui não é exatamente o amor do princípio, mas o amor que vem primeiro. A boa teologia deve gerar em nós amor a Deus, paixão por Jesus. E esse amor deve gerar boas obras, das quais Deus se alegra. Porque a palavra de Deus diz que não são exatamente as obras, mas a motivação das minhas obras que agradam a Deus. Eu posso fazer coisas maravilhosas, mas com a motivação errada. Aí eu não estou fazendo para Deus. Eu posso estar fazendo para mim mesmo, para alimentar meu ego, para provar algo para as pessoas. Os pontos positivos da igreja de Éfeso, que eram vários, não absolveram a igreja diante de Deus. Nós, seres humanos, temos essa tendência. Às vezes nós estamos falhando em uma área específica da nossa vida, e é só uma área, mas nós temos outros pontos positivos, outras áreas que nós somos zelosos, que nós buscamos fazer o que é correto. E às vezes, naquilo que nós estamos sendo fiéis,
Às vezes isso é exatamente o que tem impedido o meu arrependimento naquilo que eu estou errando, porque eu tento balancear as coisas. Eu não quero abandonar aquele pecado, eu tenho resistência em abandonar determinado pecado, e eu fico imaginando na minha mente que eu posso contabilizar isso com Deus. Eu falho nessa área, mas, poxa, eu sou tão bom nessas outras coisas, como se aquilo que eu faço de bom compensasse aquilo que eu estou fazendo de errado. Só que nós vemos que o tratamento de Deus com aquela igreja não foi desse jeito. O Senhor Jesus, apesar de evidenciar as boas obras daquela igreja, Ele não negligenciou o fato de que aquela igreja estava em oposição a Ele, porque tinha abandonado o amor que vem primeiro, tinha desordenado o seu amor. O amor a Deus não estava em primeiro lugar na vida daquela igreja. Então, aquilo que nós fazemos de bom não nos absolve diante de outra coisa de outra área que nós estamos sendo infiéis. Essa é uma outra lição que nós aprendemos ao olhar para essa carta. Só que o Senhor Jesus, Ele faz o elogio, Ele aponta o erro, mas Ele não para por aí. O Senhor Jesus, Ele não critica e deixa só por isso, mas Ele dá um conselho. Ele dá um caminho, e Ele diz: arrependa-se. Arrependa-se e volte de onde você caiu. O Senhor Jesus, Ele mostra para nós o caminho do arrependimento. O que isso significa? Quando nós pecamos contra Deus, quando nós estamos sendo dominados por um determinado pecado, nós precisamos nos lembrar de onde caímos. O pecado, ele tem um efeito corrosivo na vida do homem. Tem sempre uma porta de entrada, pequena, e ele vai crescendo na nossa vida. Ele não é algo imediato que nos domina de uma hora para outra. É igual quando vai se discutir uma relação, e a relação está passando por uma crise. A crise não se instalou naquele casal de uma hora para outra, de forma instantânea. Qual é a melhor forma de resolver? Vamos nos lembrar, quando que as coisas começaram a piorar? Sentou para discutir a relação hoje, mas foi hoje que tudo isso começou? Não, foi há 6 meses atrás. Houve aquela ofensa, houve aquela mágoa. E aquilo ali foi deixado para trás, mas não houve perdão, não houve confissão. E a coisa foi piorando. E uma coisa foi puxando a outra, e as coisas foram piorando. Então, a confissão, o arrependimento requer mudança. E nada melhor para mudar do que se lembrar de quando caímos. O que nos fez cair lá atrás. Quando iniciou a queda, encontrar a raiz do problema. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o relacionamento marido e mulher, ele é exemplificado do relacionamento de Cristo com a sua igreja. E o que nós estamos vendo aqui é o noivo, o Senhor da igreja, falando para aqueles irmãos que eles abandonaram o amor que deve vir primeiro. E olhando para isso, e a gente voltando ao exemplo de um casal, poucas coisas são mais dolorosas do que quando um cônjuge diz para o outro o seguinte: eu não te amo mais. Às vezes há um choque, muitas vezes há lágrimas, mas é duro demais ouvir da pessoa a qual você fez um pacto, ouvir que a pessoa perdeu a paixão por você, ouvir: eu não desejo mais você, meus sentimentos por você se tornaram frios. Isso rasga o coração, isso fere a alma. E olhando de fora, é possível que um casal que esteja assim, olhando de fora, a gente pode nem saber o que está acontecendo realmente em um casamento. Ninguém sabe o que se passa atrás de portas fechadas.
Às vezes, na verdade, ou na maioria das vezes, o amor pelo outro é perdido não em um momento, mas ao longo de um tempo. Acontece devagar e não rapidamente. Podemos nem perceber que isso está acontecendo. É como uma corrosão que vai destruindo aos poucos. Isso foi, na verdade, foi uma verdade na igreja do primeiro século, em Éfeso. Isso é uma verdade, pode ser uma verdade nas nossas vidas no ano de 2019. Aquela igreja tinha uma aparência maravilhosa, mas superficialmente, as pessoas daquela época talvez estavam sendo enganadas por aquilo que viam aparentemente na vida daquela igreja. Mas o Senhor Jesus, que andava entre eles, sabia o que realmente acontecia naquela igreja. Como muitas igrejas, essa igreja estava fazendo muitas coisas boas, mas eles, de alguma forma, negligenciaram e perderam a coisa mais importante, que é Cristo e o seu Evangelho. Essa mensagem também revela esse Deus pessoal, e não uma divindade inconstante, que requer sacrifícios ou sandices dos seus servos. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, ele resume o que Deus requer de nós. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vemos um Deus que requer de nós aquilo que é razoável, aquilo que nós esperamos, sinceramente, de todas as nossas relações. O que Deus espera de nós é o amor a Ele. E todas as outras coisas devem ser resultado, consequência desse amor. Nós servimos a um Deus vivo e pessoal e não a um ídolo que requer sacrifício dos seus servos, mas um Deus que requer de nós amor. A condição da igreja de Éfeso era crítica, meus irmãos, porque tinha perdido aquilo que é fundamental, aquilo que é a base do nosso relacionamento com Deus, porque nós fomos adotados por Deus, não por causa das nossas qualidades, não por causa do nosso amor a Deus, mas por causa do amor dele a nós. O amor nosso a Deus é uma resposta do amor que ele dedicou a nós primeiro. A palavra de Deus diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A condição daquela igreja era crítica, mas a boa notícia é que a condição daquela igreja, embora crítica, não era sem esperança. O Cristo que os amou e os libertou de seus pecados, estava presente naquela igreja para curá-los, se eles quisessem ouvir. O amor, meus irmãos, também, embora a igreja que o Senhor espere seja uma igreja apaixonada, você precisa também ter uma compreensão correta sobre amor, porque amor é muito mais do que um sentimento, mas o amor é uma decisão. O amor envolve sacrifício, o amor envolve doação, o amor envolve entrega, e o amor envolve até mesmo sofrimento. Deus demonstrou o seu amor entregando Jesus Cristo para morrer por nós, se sacrificar por nós, sofrer por nós, e como nós temos demonstrado o nosso amor a Ele. Somos eternos devedores a esse amor de Deus, e assim como Ele se entregou por nós, nós também devemos nos entregar diariamente a Ele. O Senhor foi fiel a nós no amor, e nós também temos sido fiéis a Ele no amor. Nós temos amado a Deus mais do que qualquer outra coisa. Assim como o marido precisa ser fiel no amor, amando a sua esposa mais do que qualquer outra mulher. Assim como a mulher precisa ser fiel ao seu marido, amando seu marido mais do que qualquer outro homem.
Deus, Ele requer de nós que nós amemos a Ele mais do que qualquer outra coisa, mais até do que aquilo que nós temos de mais precioso que Ele mesmo nos deu, que é a nossa família, por exemplo. Porque somente amando a Deus mais do que a gente ama o nosso cônjuge, os nossos filhos, nós poderemos amar uns aos outros de forma perfeita e não de forma neurótica. E não faremos daquelas coisas boas que Deus nos deu ídolos. Quanto tempo, meus irmãos, nós temos investido na nossa vida, orando, lendo a Bíblia, servindo a Deus? Quantas vezes abrimos mão de alguma coisa por amor a Deus? Deus, Ele não requer de nós performance. Ele quer de nós culto a Ele, sincero, perfeito e agradável. Deus, Ele não quer show. Deus, Ele não quer artistas nem espetáculos. Mas Ele quer servos, discípulos. Da mesma forma, o conhecimento, Ele não quer que a gente simplesmente saiba mais a respeito dEle. Ele quer que na medida que conhecemos a Deus, a gente ame mais, a gente o ame mais, a gente o busque mais. Então o Senhor, Ele faz esse conselho, o Senhor, Ele dá esse conselho, e Ele não termina no conselho, Ele faz uma promessa, àquela igreja, e Ele diz o seguinte: vocês comerão da árvore da vida. A árvore da vida, meus irmãos, nos leva de volta ao Gênesis, à criação, e depois nos encaminha para o Apocalipse. Assim como o Senhor Jesus, Ele fala àquela igreja: lembre-se de onde você caiu. Quando Ele fala que a promessa está na árvore da vida, isso também nos remete de quando nós caímos. E quando foi que nós caímos? Nós caímos no princípio, através dos nossos primeiros pais. Todo pecado que nós cometemos hoje em dia é reflexo da nossa queda. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam através do pecado essa árvore da vida. Mas a boa notícia é que nós a recuperamos em Cristo. E o Senhor Jesus fala que aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, a eles está reservado o quê? O paraíso, como nós vimos aqui no versículo 7. O paraíso é o paraíso recuperado e muito mais. A árvore da vida é uma bela fonte simbólica da vida eterna. O paraíso é o lugar onde os justos vão estar com Deus. É o lugar onde o pecado não está presente. É o lugar onde Deus habita. E nós precisamos desejar ardentemente habitar com Ele nesse local. O Senhor é aquele que faz o paraíso, é aquele que é o paraíso. Lá nós viveremos para sempre, ali estaremos com Ele para sempre. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. Você vai estar lá? Você quer estar lá? Você deseja estar lá? Quando nós amamos a Deus, mais do que tudo, nós desejamos viver com Ele eternamente. Mas nós precisamos, a cada dia, fazer como a igreja de Éfeso foi aconselhada a fazer: colocar os nossos amores em ordem. Entender que o amor a Deus está acima de qualquer outro amor. Por isso, você precisa dizer o que você pensa, que aí você vai saber o que você ama. Diga-me sobre o que você fala, e eu lhe direi o que você ama. Me diga o que te empolga, que eu também vou dizer o que você ama.
minha oração por você, assim como é a minha oração por mim mesmo, é que a resposta sobre essas perguntas, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que me empolga, sobre aquilo que eu falo, seja sempre a respeito de Jesus. Que a nossa resposta seja sempre Jesus. O que mais me empolga, o que eu mais penso, o que eu mais amo é o Senhor Jesus. O pecado daquela igreja é que tudo aquilo de bom que ela fazia não era exatamente resultado do amor a Deus. O que nós aprendemos com a igreja de Éfeso é que nós não podemos ser guiados pela aparência. A nossa aparência, a nossa performance pode agradar muitas pessoas, pode até mesmo atrair muitas pessoas. Mas se tudo isso não for fruto de um amor sincero e incondicional ao Senhor da igreja, se o amor a Deus não for a base para tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo de bom que eu faço, não vai me absolver diante de Deus. Porque Deus é um ser pessoal, que requer de nós, não loucuras, mas Ele requer de nós amor. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor não é como os outros deuses desse mundo, desses falsos deuses, Senhor Deus, que requer, Senhor Deus, dos seus discípulos, sacrifícios, sandices, mas o Senhor é um Deus que requer de nós o amor, porque nós fomos alcançados pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande graça. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande amor. E eu te peço, Senhor, se há pessoas aqui que porventura não conheciam ainda esse amor, expresso através da mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor vá de encontro a esses corações, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, e que a partir de hoje eles possam crer e amar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, como nós aprendemos o Senhor, e entender que o amor ao Senhor vem antes de tudo, e é isso que o Senhor requer de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos traídos, Senhor Deus, pelos falsos amores, pelas falsas ilusões, pelas distrações desse mundo, mas que possamos ser fiéis ao Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.